Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje eu vou continuar aqui a nossa série que começou lá atrás em novembro de 2016, que é a nossa carteira. As pessoas costumam confundir ela com uma carteira recomendada, mas aqui não, aqui diferente de uma carteira recomendada, o que a gente faz é mostrar a força que tem você acumular patrimônio ao longo do tempo. A gente mostra como você, fazendo aportes de forma inteligente, mantendo a proporção e etc., você consegue aumentar o teu patrimônio. Então tem aqui algumas ações que já foram boas no passado e hoje já não são mais. Tem outras empresas aqui que eu, por exemplo, não colocaria nunca hoje numa carteira, assim como fundos imobiliários que já não estão num bom momento, mas mesmo assim a gente mostra que a carteira ela cresce no longo prazo, tá? Então a grande questão daqui não é o ganhar no curto prazo, é aquela acumulação de patrimônio. Você perceber que essa acumulação vai trazer um rendimento maior para você no longo tempo, né? Ao longo prazo e todas essas questões. Então, logo depois da vinheta a gente já começa e aí a gente mostra que a nossa carteira, que começou lá atrás em novembro de 2016 com 100 mil reais e aportes de 2 mil reais, já está batendo aí os 340 mil. Acompanha a gente já começa. Bom, pessoal, como vocês já sabem, eu sempre começo esse vídeo da gente falando um pouco das nossas empresas e depois a gente mostra a planilha. A planilha ela é baixável para quem é assinante do plano Dica de Hoje Ações ou do combo Ações Mais FIIs, lá na aba Planilhas, dentro da nossa área de membros que está aparecendo aqui embaixo, https:// área de membros.dicadehoje7.com. E aí eu vou começar hoje falando, já que nenhuma das empresas que a gente tem divulgaram dividendos nesse mês, vamos falar sobre direcional. E aí eu vou abrir que direcional é realmente uma recomendação nossa lá na área de membros, mas é uma recomendação nossa desde março de 2017, né? Uma ação que já subiu aí, se eu não me engano, em torno de 300% nesse período. E aí, o que aconteceu? Ela divulgou agora recentemente, nessa última semana, nessas últimas 2 semanas, a prévia operacional dela do quarto trimestre. E aí ela mostra aqui, os dados dela, né? Mostra que, 2019 ela conseguiu gerar caixa de 167 milhões, que é a maior geração de caixa desde 2013. Se você excluir aqui a venda dos ativos para o fundo imobiliário DEMAC 11, depois ela mostra aqui a questão dos lançamentos de incorporação. E a gente percebe aqui que os lançamentos subiram um pouco, 14% e 16%. Mas, em compensação, quando a gente olha vendas aqui e coloca quarto trimestre de 2018 para quarto trimestre de 2019, a gente vê que teve uma queda de 386 milhões para 371 milhões, mesmo que no ano tenha subido 8%. Aí o pessoal pergunta, né, aqui também, a velocidade de vendas da empresa já não é tão grande quanto era lá atrás. Nesse segmento aqui, MAC, ela conseguiu subir um pouco, chegar em 8%. Aí eu vou passar para mim aqui, o pessoal pergunta assim, mas Daniel, então por que a ação subiu tanto? Por que a ação cresceu? E foi o que eu escrevi lá no relatório quando a gente aumentou, inclusive, o preço justo da empresa. O que aconteceu é que no dia que ela lançou essa prévia operacional, ela não subiu. Só que no dia seguinte ela lançou uma apresentação da própria empresa, mostrando um pouco da estratégia dela. E aí aqui a apresentação institucional, quarto trimestre de 2019, e essa apresentação foi lançada exatamente um dia depois daquela prévia. Se vocês olharem os resultados, se vocês olharem a cotação, vocês vão ver que naquele dia da prévia não subiu, no dia seguinte da prévia não subiu, porque foi divulgado no fechamento de mercado. E no dia seguinte a essa apresentação é que as ações finalmente subiram. Por um motivo muito claro, tá? A empresa teve bons investimentos, etc., mas aqui ela mostra que ela tem uma margem maior do que a Tenda e do que a MRV, 38%, 35% e 32%. Ela tem um land bank gigante de 21 bilhões de reais, quer dizer, na verdade ela pode lançar até 21 bilhões em vendas, não que o estoque valha 21 bilhões,
Claro que a MRV, que é uma gigante do setor, tem um land bank maior, 50 bilhões, mas o dela é 2 vezes maior do que o da Tenda. Mas o que chamou muita atenção é esse próximo ciclo de crescimento aqui, que a empresa registrou bem aqui na apresentação dela. A gente vê ela lançando apenas Minha Casa Minha Vida, faixas 2 e 3. Inclusive é o que ela destaca sempre. Olha só, Minha Casa Minha Vida 2 e 3, ó, enorme. Essa médio e alto, né, padrão aqui, que é o médio, alto e comercial, que eles chamam de MAC, ele sempre foi muito pequeno, quer dizer, sempre nos últimos 2 anos, quando ela mudou a estratégia dela. E aí, o que a gente tem aqui? Ó, que ela lança muito pouco MAC e ela lança muito Minha Casa Minha Vida, faixas 2 e 3. E agora o próximo foco de crescimento da Direcional vai ser exatamente o MAC Minha Casa Minha Vida, que eles chamam de faixa 4. Oficialmente não existe essa faixa 4, mas é como eles chamam. E a gente vê que ela tem 4,2 bilhões a serem lançados em unidades desse MAC. E aí o que a gente tem? A gente tem que ela cita aqui em outro lugar, eu não sei se eu vou achar, que a tendência é que ela lance em torno de 35% do MAC. Então, isso é uma análise que não está nos números ainda. Essa é uma análise qualitativa que você encontra analisando a estratégia da empresa. Então, o que acontece? As pessoas que só analisam número, só analisaram a prévia, por exemplo, elas falam assim, cara, por que a Trisul, que subiu 79%, as vendas não subiu e a Direcional, que subiu só 14% ou 8% as vendas, subiu tanto? Por causa da estratégia. Se você ficar analisando só número, você vai olhar sempre no espelho retrovisor. Você sempre vai olhar o que aconteceu. Então, você vai perder esse primeiro foco de alta. Se você analisar a empresa, a estratégia dela, qualitativamente você vai estar olhando na frente. Você vai estar olhando a tua visão à frente, não o retrovisor, né? Você vai estar olhando para a brisa. E aí sim, você vai conseguir ganhos maiores. E é exatamente o que o mercado percebeu aqui. A estratégia da Direcional vai acabar que 35% dos lançamentos dela vão concorrer não mais com a MRV e com a Tenda, mas vai concorrer com a EZTEC, vai concorrer com a Trisul, vai concorrer com a Cyrela e vai concorrer com a Even, por exemplo, e talvez até no futuro com a Gafisa, com a Tecnisa e com até a Mitre agora que está fazendo IPO, por exemplo, que a gente já fez relatório sobre ela. Então, essa é a grande questão da Direcional, por isso que ela subiu. E aí agora a gente vai passar aqui para a nossa planilha, finalmente, para a gente mostrar como está a nossa carteira e uma necessidade de gestão que a gente precisou fazer. O que aconteceu aqui foi o seguinte, a gente passou a ter 65% em ações, a gente passou a ter aqui uns 16%, 17% em FIIs, e a parte de renda fixa tinha caído muito, abaixo de 20%. E aí, eu quero que fique 60% em ações depois dessa alta. A gente já teve 65%, 70% até no início, lá atrás era 75% em ações. Mas nesse período atual, depois da alta de 4 anos, eu não quero mais ter 70% em ações. Eu quero ter 60%. E aí eu tive que fazer algumas vendas. Tá? Infelizmente, às vezes a gente pensa assim, pô, mas se continuar subindo, eu vou ganhar muito mais se eu tiver ações. Só que isso não é uma gestão inteligente. O próprio Warren Buffett mostra isso pra gente, o próprio Benjamin Graham no livro dele mostra isso pra gente, e outros livros também mostram isso pra gente. Tá? Só para citar aí os que as pessoas conhecem mais. Então a gente tem aqui, ó, Ser Educacional 3. Lá atrás, em dezembro de 2017, ela tinha 666 ações dela, porque teve uma subscrição lá atrás. Então, hoje, janeiro de 2020, a gente baixou de 866 para 600. Outra empresa que a gente diminuiu foi a Alupar, por exemplo, ó, que a gente já teve 500 ações lá atrás e agora de 700 a gente caiu para 600. E a Randon, que a gente caiu de 1.400 para 1.100. Então, a gente fez algumas vendas. Mesmo assim, quando a gente olha o valor aqui, a gente vai ver que as ações permaneceram no mesmo patamar de 204 mil na nossa carteira. Então, a gente vendeu nesse mês, excepcionalmente, apenas o excesso. Se a gente olhar desde o início lá atrás de janeiro de 2019, por exemplo, a gente tinha 143 mil reais em ações e hoje tem 204 mil,
com uma estratégia bem simples e que a gente nem analisa muito as empresas como a gente fez no início, tá? É como eu falei, ó, tem empresa aqui que inclusive entrou em recuperação judicial aqui, que é Saraiva, SLED, que eu não colocaria, mas essas empresas que ficam ruins, elas acabam caindo de valor, que é o que eu sempre explico aqui. Ó, essa empresa aqui que lá atrás ela já chegou a valer R$ 4,90, né? O nosso preço de compra foi R$ 4,90, ela hoje vale R$ 1,93. Ah, mas você não vai tirar da carteira? Provavelmente eu tiraria, mas aqui eu só quero mostrar para vocês a acumulação de patrimônio. E aí o que a gente tem aqui? Ó, aqui ela hoje vale 1.500, quer dizer, ela não vale nem 1% da carteira de ações. Quer dizer, se ela virar zero, cai aqui de 204 para 202.900. Não vai ser uma coisa que vai trazer algo muito ruim para a gente. O que atrapalha muito as pessoas é querer com que essas empresas que fiquem ruins, essas empresas que perdem fundamento, as pessoas ficam tentando baixar o preço médio. Vocês podem ver que eu nem me incomodo que o preço ajustado lá de entrada meu foi R$ 4,90. Eu não estou nem importando com isso. O que importa é que a empresa ruim fique pequena na minha carteira, a empresa boa fique grande na minha carteira. Tá? A única questão aí que a gente analisa um pouco mais. E aí a gente vê que a gente também fez alguns aportes adicionais aqui em fundos e o nosso aporte grosso acabou indo para renda fixa. E desde o mês passado, desde janeiro, eu estou priorizando colocar renda fixas que paguem juros. Tá? Então a gente botou aqui o pré-2029 que tem juros. Né? Se vocês olharem lá na página do Tesouro Direto, vocês vão ver que ele tem juros, ó, e entrou aqui. E agora a gente vai colocar o IPCA 2050 com juros. Para ficar mais fácil vocês visualizarem, ó, essas foram as alterações que a gente fez nesse mês na carteira. A gente vê que a gente vendeu uma parte de ser educacional, não porque eu acho que ela está cara, mas apenas porque eu precisava repor a nosso valor, né, de ações. Eu queria que baixasse de 60%. Eu baixei aqui a Alupar, não necessariamente porque está cara. Na verdade, eu não analisei essas empresas para ver se elas estão baratas ou caras. E reduzi a Randon também não porque ela está cara. Não analisei essas empresas apenas para voltar ao percentual. Tá? E aí a gente botou aqui GGRC, Itaúsa e IPCA 2050 com juros. Aí vão perguntar assim, você fala que não analisa, mas você comprou Itaúsa. Por que você comprou Itaúsa? Por um motivo muito simples. Tá? E esse motivo a gente consegue descobrir aqui nos rendimentos pagos. Quando a gente volta lá atrás em 2018, a gente vê que a empresa pagou bastante dividendo, principalmente aqui, março e abril. E depois ela pagou bastante aqui em setembro também, que era uma quantidade que a gente tinha de ações. A gente cresceu a quantidade de ações e em março aqui ela já pagou o dobro praticamente, 1.800. Aqui ela tinha pago 970. Mesmo se somar março e abril aqui, ela tinha pago 1.300 e agora ela pagou uns 30% a mais, 1.819 ou 1.869 se somar os dois. E agora, aí setembro ou agosto, em vez de setembro, ela pagou 923, já quase o dobro aqui do setembro de 2018. E agora está chegando março de novo. Só que está chegando março. E o que aconteceu com o valor da empresa? O que aconteceu com o preço da empresa? Ele está estagnado aqui, ó, desde julho. Está aqui, ó, 13,01, ó, e veio a 13,35. Então, na minha visão, vale muito a pena a pessoa comprar, sabendo que normalmente vem dividendos aqui nesse mês de março, com um valor estável, valor igual que ela tinha antes. Tá? Por quê? Porque é uma empresa que tem crescido o lucro. A gente vê isso no Itaú. Se você olhar o gráfico, você vai ver que caiu o lucro no terceiro trimestre, mas por causa do plano de demissão voluntária. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente só está pegando uma oportunidade de ganhar um dividendo grande, rápido e assim, né, aproveitando uma oportunidade de mercado. O que a gente está fazendo é mais ou menos isso. Mais ou menos o que a gente viu quando a gente incluiu aqui o Banco do Brasil. Também era uma oportunidade de dividendos, de rendimento mais rápido. E aí, quando o rendimento vem, quando o dividendo vem, a ação acaba subindo. Claro que essas ações grandes acabam subindo menos do que outras ações. A gente acabou comprando GGRC também, com um racional parecido, está num preço similar, pagando mais ou menos igual. Ainda deve ter um aumento agora do rendimento por causa do aluguel anual da Suzano. E a gente vê que a nossa carteira
ela acabou tendo de rendimento nesse mês R$ 672, já incluindo aqui o juro do pré-fixado. E no mês que vem deve vir o juro aqui do IPCA 2050, que tem juro 15 de fevereiro e 15 de agosto. Então a gente já tem aqui R$ 672 contra 287 em janeiro de 2019 e provavelmente um valor menor, não, 701 em janeiro de 2018, que teve um rendimento aqui de alguma empresa lá atrás. Mas a gente vê que a gente tem aumentado aqui os dividendos, isso eu mostro em todos os vídeos. Tá? Para não ficar muito longo aí, né, porque já ficou, a gente pode ver aqui o seguinte: a bolsa subiu de 115 mil pontos para 118 mil pontos, um aumento de 2,83%. A nossa carteira rendeu 3,6%, principalmente puxada pela direcional, que a gente falou no início, pela Ser Educacional também, pela Lupar, a gente vendeu algumas delas, a direcional preferi não vender por causa daquela análise qualitativa, uma parte, e o carteira cresceu 4,22 porque tem esse aporte aqui, que é em torno de R$ 2.000 todos os meses. Né? Como a gente pode ver aqui, ó, em torno de R$ 2.000 todos os meses, eu tive que adequar para o 0,01 mais próximo do IPCA 2050 com juros, que é um título mais caro, de 4.800 e pouco. Então, cada 0,01 dá R$ 48. Rendimento 672, então a gente tem esse aumento aqui um pouco maior. A gente vê que desde o início a gente já fez aporte de 185 mil, os rendimentos já estão chegando no valor dos aportes, 156 mil, o que é bem interessante. 342 mil no total, sendo 77 mil de renda fixa, aumentamos muito a renda fixa, ao contrário do que a gente estava fazendo lá atrás, ó. Aqui, ó, que a gente chegou a ter 69 mil e depois a gente caiu para 59 mil, vendo que o percentual da bolsa tinha caído, e agora a gente vem aumentando de novo renda fixa, aumentando fundos imobiliários, porque aí a gente provavelmente vai aumentar aqueles rendimentos pagos lá atrás. E bolsa a gente manteve no mesmo patamar para ficar naquele percentual que a gente falou. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Acabei me alongando um pouco mais porque eu precisava explicar por que a direcional subiu, precisava explicar por que colocar Itaúsa, que é aquela empresa que paga bastante dividendo em março, sempre, ou em abril, embora ela ainda não tenha divulgado. Pode ser que ela mude esse ano? Pode, mas a gente tem o histórico a nosso favor, e como eu falo, as políticas têm mais chance de se manter do que mudarem. Né? E a terceira coisa aqui que também é importante, que eu quis mostrar para vocês, é essa importância de fazer essa gestão. Então, quer dizer, se o perfil que eu quero adotar para essa carteira é 60% em ações nesse momento, mesmo que se as ações subiram, infelizmente eu vou ter que vender. É claro que no início, lá atrás, eu não precisava vender, porque R$ 2.000 de aporte sobre 100 mil era 2% da carteira. Então eu consegui ajustar. Hoje em dia, R$ 2.000 é 0,6% da carteira. Então a gente já não consegue ajustar só com os aportes. A gente precisa fazer algumas vendas pontuais. Isso vai ser importante para quando tiver uma correção. A gente vai ter renda fixa, a gente vai ter rendimentos entrando. Por isso também com juros. A gente já tem um grande percentual em Tesouro Selic também. Enfim, abraços a todos. Desculpa ter ficado um pouco mais longo. Não se esqueçam de sempre acompanhar a gente lá, https://área de membros.dicadehoje7.com. Eu lembro sempre que nós temos inclusive um plano gratuito, que é o membro bronze, que vai estar aqui na descrição do vídeo, e que dá direito a 2 carteiras calculadas, a preço sobre lucro abaixo da média e a carteira barganhas, e elas são sempre recalculadas todos os meses. Então, essas carteiras vão ser recalculadas no próximo final de semana. Já se inscrevam. E aí vocês vão ter acesso já agora no sábado às novas carteiras calculadas. Quem é assinante pelo menos da Dica Beginner tem acesso às 8 carteiras calculadas. Quem for membro bronze tem acesso a 2 delas. Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.